Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nessa noite e por toda essa semana que está por vir. Morris Goodman era um homem de muito sucesso nos Estados Unidos. Um homem que fez fortuna muito rápido. Com 35 anos, ele já era milionário. Ele detinha tudo que hoje podemos imaginar como se fosse um sucesso terreno. Bens, joias, carros, fortunas. Conhecia pessoas interessantes, pessoas famosas. Ele era um homem que diziam que estava à frente do seu tempo, porque tudo que ele tocava virava ouro. Além de todo o seu esforço na área financeira, do seu trabalho, ele também era aviador. Era o seu hobby. Ele adorava voar. E como tudo que ele fazia em sua vida, ele era predestinado. Ele ia atrás, ele queria ser o melhor. Não bastava ser bom. Era preciso ser o melhor. E foi assim que ele aprendeu a pilotar, comprou o seu próprio avião, fazia manobras arriscadas, as mais difíceis. Todas as manobras possíveis e imagináveis ele fazia e tentava sempre mais. Até que um belo dia, Morris Goodman estava em seu avião, prestes a pousar em sua fazenda. Porém, neste dia, o avião teve um problema mecânico e ele não conseguiu pousar. A queda foi brutal. O avião ficou em pedaços. Não havia chances dele sair vivo daquele acidente. Vieram as ambulâncias, como ele era um homem de muitas posses, foi levado aos melhores hospitais dos Estados Unidos. Chegando ao hospital, os médicos viram, fizeram os exames, não havia possibilidade dele sair vivo daquele acidente. Porém, todos os médicos, os melhores dos Estados Unidos, fizeram vários exames e foi detectado que Morris Goodman havia quebrado 2 vértebras, as principais, aquelas que nos mantêm de pé. Além disso, foi descoberto que ele havia prejudicado o seu diafragma. Se ele sobrevivesse, não conseguiria mais respirar sem aparelhos. O diafragma havia sido esmagado com a queda do avião. Então, esse foi o prognóstico que a equipe médica entregou à sua família. As chances de ele viver são mínimas. Se ele sobreviver, ficará em estado vegetativo e não conseguirá respirar normalmente, apenas com aparelhos. A família, com muitas posses, disseram não, vamos mantê-lo vivo o máximo possível, porque ele sempre foi um homem lutador, sempre batalhou por que ele queria, não vamos desistir agora. Pois bem, os médicos o mantiveram vivo, com ventilação mecânica, mas todos já sabiam que não havia nenhuma, 0, possibilidades dele voltar a mexer um único músculo. O único músculo que ele conseguia mexer eram as pálpebras. E a única forma que ele tinha de se comunicar com o mundo era piscando. Sim, uma piscada. Não, 2 piscadas. E era assim que ele deveria viver o restante de sua vida. O acidente foi em março de 1981. Pois bem, como era um homem de muitas posses, tinha acesso a tudo que a medicina à época
tinha de melhor a oferecer. Começaram as fisioterapias, porque por mais que ele fosse ficar em estado vegetativo, ele precisava ter alguma movimentação enquanto ficasse na cama. Foi feita a ventilação mecânica. E em agosto do mesmo ano, 1981, para surpresa dos médicos, Goodman começa a respirar sem aparelhos. Os médicos não acreditavam. Era um milagre. Como que um homem que teve o seu diafragma prensado conseguiu restabelecer seu diafragma e voltar a respirar? A medicina não tinha explicações. Isso não era possível. Ia de encontro a tudo que os médicos acreditavam. E assim, saindo da ventilação mecânica, fazendo fisioterapia para reaprender a respirar e a falar, em agosto de 1981, Goodman fala pela primeira vez após o acidente. E o que ele disse? Eu sairei andando deste hospital até o Natal deste ano. É claro que os médicos acreditaram que ele estava em delírio por conta da queda, do acidente, por conta de saber que iria ficar eternamente aqui em estado vegetativo, que não havia mais esperanças para seu caso. Mas ele insistiu, continuou com a fisioterapia, continuou fazendo os seus exercícios. Setembro de 1981, ele estava sentando em sua cama. Mais um milagre. Vários médicos do mundo todo foram chamados aos Estados Unidos para estudar seu caso. Nunca a medicina havia visto um caso de alguém com o diafragma afetado, com as lesões dessas vértebras em especial, que conseguisse levantar um dedo. E ele estava falando e sentado. E no dia 13 de dezembro de 1981, Maury Goodman sai do hospital andando. De muleta. Não como nós. Ele teve que reaprender a andar. Mas ele saiu andando. E esse é um caso real. Esse é um caso verídico. Ele foi conhecido como Miracle Man, o homem milagre. Não havia cura para este homem. Não havia como ele sarar. Os médicos não entendiam o que ele havia feito, o que havia acontecido. E é claro que ele virou objeto de estudo. Como ele havia feito isso? Aquela época, em 1981, ainda não existia o estudo sobre a neuroplasticidade, que é essa capacidade que nós temos como humanos de repensar e usar nosso cérebro para modular o nosso corpo. E foi isso que ele fez. Ele mentalizou desde o momento que o acidente ocorreu e ele acordou e ele não conseguia falar nada, apenas se comunicar com as piscadas. Ele fez uma promessa a si mesmo, que ele não aceitaria ficar em coma vegetativo. Ele não aceitaria ficar nesta vida sem fazer mais nada. Não era esse o seu propósito. Os médicos fizeram vários exames, várias ressonâncias, tomografias e perceberam que realmente as vértebras que haviam perdido as suas conexões haviam se religado. Como ele havia feito isso? Como? Será que nós, se estivéssemos no lugar dele, teríamos a mesma fé? Ele não duvidou nem um instante. Será que nós duvidaríamos? Às vezes,
temos um problema tão pequeno em nossa vida. Porque problemas todos nós temos. Porque se não tivéssemos problemas, não precisaríamos estar aqui reencarnados. Às vezes, é um problema pequeno para um, mas é um grande problema para outro. Porém, Jesus, nosso irmão maior, que veio à Terra para nos ensinar o caminho, a verdade e a vida, disse: vinde a mim, aqueles que estáis aflitos e cansados, pois eu os aliviarei. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus disse que Ele estaria conosco nas maiores provações de nossa vida. Ele não disse que não haveria provações. Ele disse que sim, haveriam atribulações. Mas que Ele estaria conosco sempre. Ele disse: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu sei que às vezes, em alguns momentos de nossa vida, passamos por momentos muito difíceis. Momentos que nossa fé é posta à prova. Momentos que, sabe-se lá, duvidamos que Deus está ao nosso lado. Momentos em que pensamos: eu não mereço passar por isso. Porém, nos esquecemos que Deus é Pai. Deus, o Criador de todo o universo, nos conhece por nosso nome. Ele sabe o que vai dentro do coração de cada um de nós. Ele é o Pai do universo, Ele é o Criador. Mas Ele está sempre ao nosso lado. Vocês acham que o Criador do universo nos abandonaria? Por que será que às vezes colocamos em dúvida a nossa fé? Nós sabemos que nós estamos aqui reencarnados para passar por algumas provas. É punição divina? Não. Qual pai puniria um filho? Chico Xavier dizia que se Deus propusesse a nós que redimíssemos de nossos erros passados em uma só reencarnação, nós não conseguiríamos passar. Então, se hoje nós estamos aqui passando por momentos difíceis, atribulados, foi porque Deus acreditou que nós seríamos capazes de superar este obstáculo. Nenhum pai dá uma pedra para um filho que está com fome. Eu sei que às vezes é muito difícil, é muito doloroso. Muito mesmo. Conheço pessoas que passaram por provas muito pesadas. Mas nos recordemos que Jesus, quando esteve aqui entre nós, há relatos bíblicos, que quando ele olhava uma pessoa nos olhos, ele conseguia adentrar a alma daquele espírito que estava ali, daquela pessoa que estava ali. Ele conseguia perceber o que ia dentro do âmago do nosso ser. Hoje, Jesus não está mais aqui, reencarnado, em carne e osso. Mas ele ainda é o governador do nosso planeta. Então, quando estivermos passando por uma prova muito difícil, aquela prova em que respiramos fundo
e pensamos, não vou conseguir. É pesado demais para mim. Neste momento, fechemos os olhos. Visualizemos os olhos de Jesus nos olhando. E lembremos que Ele veio aqui para estar ao nosso lado. Que está carregando-nos no colo. Lembremos-nos que Deus nos conhece pelo nome. Deus, o Criador do universo, está conosco, ao nosso lado. Não coloquemos nossa fé à prova. Quando estivermos em um momento de muita aflição, lembremos desse olhar de Jesus, nos olhando no fundo da nossa alma. E podemos dizer, meu coração descansa, porque a minha fé é maior do que os meus medos. Às vezes, quando estamos passando por alguma atribulação, ou vemos alguém passando por algo, por uma prova muito difícil, nós dizemos, vai passar, vai passar. Tudo passa. Tudo que é ruim passa, tudo que é bom passa. Mas que possamos dizer também que se estamos passando por aquela prova, naquele momento, daquele jeito, é porque já temos condições de superar aquele desafio. Porque Deus não dá a nós uma prova maior do que aguentaríamos. Então, se hoje nós, algum conhecido, alguém, passa por uma prova pequena, grande, cada um sabe o tamanho da sua dor. Lembremos que se estamos passando por isso, primeiro é porque nós escolhemos, nossa consciência escolheu, por mais que não nos lembremos. E segundo, que se foi permitido passarmos por este desafio agora, neste momento, é porque Deus acreditou em nós e acreditou que iríamos conseguir superá-lo. Ele não daria a nós, mesmo que pedíssemos, uma prova maior do que conseguíssemos superar. Lembre-se, Deus nos conhece pelo nosso nome. Ele é maior que tudo isso. Ele é maior que nossos problemas. Vamos nos lembrar que Jesus disse, se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguiríamos mover montanhas. Morris Goodman conseguiu voltar a respirar sem aparelhos. Conseguiu voltar a andar. A ciência humana explica isso hoje como neuroplasticidade. Mas o que é a neuroplasticidade do que a fé que temos em nós mesmos? Ele fez algo que para a época não existia nenhum nome, mas ele acreditava que seria possível. Jesus nos disse, nenhuma ovelha de meu rebanho se perderá. Nenhuma. Ele não disse algumas, a maioria. Ele disse, nenhuma ovelha de meu rebanho se perderá. Por quê? Porque ele sabe que se hoje estamos aqui, passando pelas provas que precisamos passar, ele está ao nosso lado. E ele sabe que somos capazes de superá-lo. Meu jugo é suave.
e meu fardo é leve. Que possamos sempre nos lembrar disso. Há um ditado na Marinha que diz: mar calmo não faz bons marinheiros. Por quê? Precisamos ser colocados à prova, não por mal, por amor, para mostrar a nós mesmos, e não para Deus, de que somos capazes de superar os desafios que nós mesmos escolhemos para nós. Eu sei que todos nós aqui, em qualquer lugar neste planeta Terra, de provas e expiações, como o próprio nome diz, nós passamos por provas e expiações. E eu sei que há momentos que são muito difíceis, muito doloridos. Que às vezes sentimos que a prova é maior que nós. Mas quando isso ocorrer, que possamos fechar os nossos olhos, visualizar Jesus, nosso irmão maior, e dizer: meu coração descansa. Porque eu sei, eu tenho a certeza que a minha fé é maior do que os meus medos. Boa noite a todos.